Fala minha galera, tudo tranquilo? Professor Tiago Melo na área e hoje estou de volta para trazer mais uma super dica de física para você. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, já aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades. Esse aqui é o meu Instagram pessoal, @tiagomelo7 e lá você vai conferir várias dicas de matemática e física voltadas tanto para o Enem quanto para os vestibulares. Vale muito a pena você seguir. Galerinha, aproveita esse momento também para mandar um abraço todo especial para os meus alunos da ETE Clóvis Nogueira Alves. Estamos hoje retomando as nossas atividades, né? Tivemos a antecipação do recesso escolar devido à pandemia da Covid-19 e hoje estamos retomando aqui com essa aula de física. Então agora você vai vir comigo aqui aprender um pouquinho dessa física do ensino médio. Vamos embora, galera? Olha só. Questãozinha aqui super importante, né? Um exercício resolvido. Eu vou resolver aqui para vocês. Depois a gente vai ver algumas questões aí dos vestibulares aí, como é que os vestibulares eles cobram aqui esse conteúdo, beleza? Então é uma questão super importante. Se você ainda não assistiu a nossa aula anterior, dá uma pausa no vídeo, volta lá para você conferir, para você entender aqui quais são as técnicas, né, que nós vamos utilizar para responder aqui cada um desses itens, tá bom? A questão diz o seguinte, né? Tópico estudado: condutores em equilíbrio eletrostático, campo e potencial elétrico de um condutor esférico. Questão 1. É dada uma esfera condutora de raio igual a 1 metro, eletrizada e situada no vácuo, em um ponto P a distância de 3 metros do centro da esfera, o campo elétrico tem intensidade de 9 vezes 10 a menos 2 volts por metro. Determine, item A, a carga elétrica Qzão distribuída pela superfície da esfera, admitindo Qzão maior que zero. Um dado dito aqui na questão, né, é que a constante eletrostática do meio no vácuo é 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. E, gente, olha só, uma coisa super importante, né, antes de você resolver qualquer questão de física, é você tirar os dados da questão. E aqui, em relação aos dados, né, dessa questão, o que é que nós podemos pontuar aqui de importante? Olha só, nós temos o raio dessa esfera condutora, que é de 1 metro. Ela está no vácuo, né? Por isso que nós utilizamos essa constante eletrostática do meio aqui, K0 igual a 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. A distância do centro da esfera até o ponto P, né, um ponto externo a ela, é de 3 metros. E uma última informação também aqui super importante, né? Uma última informação aqui super importante é sobre o campo elétrico externo no ponto P, que vale 9 vezes 10 a menos 2 volts por metro. Então tá aqui. Todas essas informações aqui, gente, elas são imprescindíveis, né, para você resolver essa questão aqui, tá bom? Então vamos lá, letra A. Qual é a quantidade de carga, né? Olha só, qual é a quantidade de carga distribuída pela superfície da esfera, né? Admitindo que essa quantidade de carga seja maior que zero. Gente, uma coisa aqui importante é que, se você observar direitinho, olha esse dado aqui, ó. Campo elétrico externo, nós sabemos qual é o valor dele. Sendo assim, você com certeza lembra, né, que tem uma formulinha do campo externo que é assim, ó, K0 vezes o módulo de Qzão dividido pelo quadrado da distância. Observa que todos esses dados aí nós temos nesse exercício. Olha só, o campo elétrico externo, ele vale 9 vezes 10 a menos 2. O K0, que é a constante eletrostática do meio, é 9 vezes 10 a nona. Qzão que nós queremos descobrir, né? E essa distância, né, que é do centro até o ponto P, é de 3 metros. Na formulinha, a distância fica elevada ao quadrado. Gente, dá para simplificar? Aproveita a oportunidade. Simplifica que simplifica. Está multiplicando por 9 aqui em cima. Só tem produto aqui, multiplicações, fatores aqui. E aqui você tem uma divisão por 9 aqui embaixo. Ó, 3 ao quadrado é 9. Então você pega esse 9 e simplifica com esse. Simplifica que simplifica. Olha só que interessante. Isso aqui vai ser o quê? 9 vezes 10 a menos 2 igual a 10 a nona
vezes módulo de Qzão. Organizando isso aqui, gente, como é que fica? Olha só, organizando isso aqui. Se esse cara é igual a esse aqui também é igual a esse, né? Então eu posso dizer que 10 a nona vezes o módulo de Qzão é igual a 9 vezes 10 a menos 2. E aí nós sabemos que o que está multiplicando, né, passa para o outro lado dividindo. Então eu posso dizer que o módulo de Qzão é igual a 9 vezes 10 a menos 2 dividido por 10 a nona. Como é que vai ficar isso aqui? Olha só. O módulo de Qzão é igual a 9. Aqui nós temos uma divisão de potências de mesma base, né? 10 a menos 2 dividido por 10 a nona. Deixa eu só organizar aqui, ó. Dez a menos 2 dividido por 10 a nona, né? E aí como é que vai ficar isso aqui? A gente repete esse 9, né? E aí na divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes na ordem que aparecem, ó, menos 2, menos 9. Sendo assim, ó, nós temos que o módulo de Qzão é igual a 9 vezes 10 elevado a menos 11, né? Sinais iguais, a gente soma os números e conserva o sinal, beleza? Tá aqui, ó. Galerinha, só outra informação aqui importante que foi dita no enunciado, né? Olha só no item A, admitindo que essa carga ela seja maior que zero. Então, se essa carga aqui é maior que zero, qual a conclusão que nós chegamos, né? Tu sabe que se tem um módulo aqui, o que é que isso quer dizer? Que esse valor poderia ser positivo, que quando você coloca um valor positivo, tira do módulo, ele torna aqui positivo. E se aqui fosse negativo e estivesse dentro do módulo, ele tornava aqui positivo também. Então, como Qzão é positivo, já posso dizer o quê? Tira do módulo, né? Qzão é 9 vezes 10 a menos 11 coulombs, né? Essa aqui vai ser a resposta correta para essa letra A. A quantidade de carga é 9 vezes 10 a menos 11 coulombs. Beleza, galerinha? Tudo tranquilo? Pronto. Ótimo, né? Então a gente acabou de resolver aqui a letra A. Bom, quando você fala aqui da letra B, né? Você fala aqui da letra B, ele quer saber o quê? O potencial elétrico no ponto P a uma distância D de 3 metros do centro. Pronto. Vamos resolver aqui, ó. Tem um espaçozinho aqui legal. Vou fazer aqui esse rascunho. Olha só. Letra B. A letra B, ele quer que você diga o potencial elétrico no ponto P. Potencial elétrico externo. E a formulinha é K0 vezes Qzão dividido pela distância. E aí você sabe, né, que K0 é 9 vezes 10 a nona. Qzão, a gente acabou de descobrir que é 9 vezes 10 a menos 11. Essa distância é 3 metros, né? Que é a distância do centro até o ponto P. E aqui você sabe que se pode simplificar, simplifica que simplifica. Ó. Fatores aqui em cima se multiplicando, esse 9 e esse 3, ó, a gente pode fazer o quê? Simplificar. 9 dividido por 3 é 3. E aí o que eu vou fazer agora? 3 vezes 9, 27. E aqui você vai ter uma multiplicação, ó, de potências de mesma base. Quando você tem uma multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes, ó, na ordem que eles aparecem, né? 9 mais menos 11. Separar aqui esses dois sinais, né? E aqui você pode fazer jogo de sinais, né? Na soma, se você mudasse a ordem, por exemplo, não ia ter nenhuma alteração, tá, gente? Mas é legal a gente fazer assim na ordem que aparecem, porque na subtração, se você mudar a ordem, dá errado, tá bom? Então a ideia é essa, ó. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes na ordem que eles aparecem, ó. Como é que vai ficar isso aqui? Potencial externo é igual a 27 vezes 10, mais com menos é menos, 9 menos 11 dá menos 2, tá bom? Volts, né? Uma coisa interessante é que para chegar no padrão de resposta de notação científica,
né? Você tem aqui o 27 vezes 10 a menos 2. Esse número que está multiplicando aqui a potência de 10, ele tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, para chegar nesse padrão de resposta, tem uma vírgulazinha oculta aqui que nós vamos deslocar uma casa para a esquerda. Sendo assim, ela vai ficar aqui, ó. Então, o que é que eu vou ter? Potencial externo é igual a 2,7, né? Quando você fez esse 2,7, deslocou a vírgula uma casa para a esquerda, automaticamente você adiciona uma unidade ao expoente. Como é que fica aqui então? Ó? Menos 2 mais 1 é menos 1, tá? Então, esse potencial externo, ele vale 2,7 vezes 10 a menos 1 volts. Beleza, galera? Tá aí, ó, tá resolvido. Vamos agora, né, para a letra C. O que a letra C está perguntando para a gente? Vamos lá. Retomar aqui novamente. Ó. Letra C. O potencial elétrico interno e em qualquer ponto da superfície. Nos condutores elétricos em equilíbrio eletrostático, né, isso é importante a gente saber disso, que o potencial em qualquer ponto interno, né, ou superficial, ele é constante, eles são iguais, tá? E para a gente calcular esse potencial, basta você fazer K0 vezes Qzão dividido pelo raio. Beleza? Olha só, na aula anterior a gente viu isso. Esse cara aqui é o 9 vezes 10 a nona. Esse Qzão é 9 vezes 10 a menos 11. O raio vale 1 metro. 9 vezes 9 é 81. 10 a nona vezes 10 a menos 11, tu já sabe que vai dar 10 a menos 2, né? Porque multiplicação de potência de mesma base, tu vai repetir a base e somar os expoentes, e quando você fizer essa soma vai dar menos 2, beleza? Dividiu por 1, galera, isso aqui fica a mesma coisa, né? A única coisa que eu vou me preocupar aqui é de chegar no padrão de resposta, né, de notação científica, porque nas alternativas normalmente vão vir assim. E você sabe, ó, que pelo padrão de resposta, esse cara que está multiplicando a potência de 10 tem que ser um número maior que 1 ou igual a 1 e menor do que 10. Então, para isso, o que eu vou fazer? Tem uma vírgulazinha oculta, que eu vou deslocar uma casa para a esquerda, ela vai vir para cá, e quando eu faço isso, automaticamente eu adiciono uma unidade a esse expoente, ficando com o quê? 8,1 vezes 10 elevado a menos 2 mais 1, menos 1. Aqui você tem volts. Então, esse potencial, né, para pontos internos e superficiais é de 8,1 vezes 10 a menos 1 volt. Tá resolvido, galera. Vamos lá. Essa foi a letra C, né? A letra D pergunta o seguinte: a intensidade do campo elétrico num ponto da superfície. Vamos lá. Qual é a intensidade do campo elétrico em um ponto da superfície? Deixa eu fazer aqui, destacar, né, a formulinha. Olha só. Para a gente saber aqui a intensidade do campo em um ponto da superfície, você tem que lembrar que o campo na superfície é meio vezes K0 vezes o módulo de Qzão dividido pelo quadrado do raio. Essa aqui é a formulinha que a gente usa. E aí você sabe das informações, né? Olha só, eu vou manter aqui esse meio, tá? K0, 9 vezes 10 a nona. O módulo de Qzão já sabe que é 9 vezes 10 a menos 11. E o raio ao quadrado é 1 ao quadrado. Galerinha, olha só que legal. Mantém aqui esse meio, tá? 9 vezes 9 dá 81. 10 a nona vezes 10 a menos 11, tu já sabe que vai dar 10 a menos 2. A gente já fez esse cálculo antes, né? Aqui, ó, 10 a nona vezes 10 a menos 11 dá 10 a menos 2. Beleza. Esse 1 ao quadrado é 1, tudo isso aqui dividido por 1 permanece isso, né? Ou então, como aqui é multiplicações, né? Você já sabe que como aqui tem multiplicações, vai ficar assim, tá? Eu vou fazer assim, 1 ao quadrado, 1, beleza? Nem precisava fazer mais isso. Ó, 1 vezes 81 vezes 10 a menos 2 vai ser 81 vezes 10 a menos 2. 2 vezes 1 é 2. Como é que a gente resolve isso? 81 dividido por 2, 40,5 vezes 10 a menos 2 volts por metro, que é a unidade de campo. Para chegar no padrão de resposta de notação científica, tu já sabe que esse númerozinho que está multiplicando a potência de 10, ele tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10.
Então, eu vou pegar essa vírgulazinha aqui e vou deslocar uma casa para a esquerda para ficar 4,05. Ao fazer isso, a gente adiciona uma unidade ao expoente, certo? Então, vai ficar assim, ó. O campo na superfície é igual a 4,05 vezes 10 elevado a menos 2 mais 1 é menos 1, né? Volts por metro. E aí está resolvida, né, a letra D. Esse campo na superfície, ele vale 4,05 vezes 10 a menos 1 volts por metro. Simbora, galerinha. Olha só. Tem mais ainda? Tem, ó. A intensidade do campo elétrico num ponto externo e bem próximo à superfície. Gente, olha só. São muitas fórmulas, né? Uma coisa que é legal é você saber o seguinte. Observa que a gente, com essa questãozinha aqui, você conseguiu aplicar tudo que você aprendeu na aula anterior. Ele quer saber a intensidade do vetor campo elétrico de um ponto próximo. Nós sabemos que o campo próximo, ele é duas vezes o valor do campo na superfície. Você lembra dessa relação aqui, ó? O campo próximo é duas vezes o campo na superfície. Ou então o campo na superfície é o campo próximo dividido por 2. Lembra dessa relação aqui, galera? O que é que você vai fazer então? Ó, o campo próximo é igual a 2 vezes... Quem é o campo na superfície? Ó, o campo na superfície é esse cara aqui, ó. Quanto é que ele vale? 4,05 vezes 10 a menos 1. Quando tu multiplicar aqui, ó, 2 vezes 4,05, isso aqui vai dar quanto, galera? 8,1 vezes 10 a menos 1 volts por metro. Esse aqui, galera, é o valor do campo próximo, tá? É uma das formas que você tem para calcular, beleza? Então, para os dados que a gente tinha, nota que ficou bem mais fácil. E se você quiser também, né, só uma observação, você poderia utilizar aquela formulazinha lá, ó. O campo de um ponto infinitamente próximo é o quê? K0 vezes módulo de Qzão dividido pelo quadrado do raio, tá? Se você utilizar essa formulinha aqui também, você vai chegar na mesma resposta, tá bom? Galera, espero que você tenha gostado. Essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Faça todas as anotações, super importante. E na próxima semana nós vamos ter aí mais tópicos de eletrostática, beleza? Valeu, galerinha. Até a próxima. Fiquem com Deus. Aquele abraço.